Olá! O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro recebe agora, de forma online, em um espaço democrático e apartidário, a candidata a prefeita do Rio de Janeiro, Renata Souza. A dinâmica da participação da candidata se dará da seguinte forma: ela terá até 30 minutos de fala livre. Logo depois, 5 perguntas selecionadas pela Comissão Especial de Gestão Pública do Conselho, representando todas as outras comissões. Reiteramos que as mesmas perguntas serão feitas a todos os candidatos à prefeitura para publicação nas mídias oficiais da instituição. Candidata Renata Souza, seja bem-vinda. A senhora tem até 30 minutos de fala livre. Bom, muito obrigada, agradecer ao convite. A gente só fortalece a democracia fazendo debates como esses. Então, o Conselho Regional de Administração está de parabéns por promover esse momento de encontro, esse momento de troca de ideias sobre o nosso Rio de Janeiro. Então, quero agradecer demais ao convite e dizer que eu estou disputando essa cidade não por mim, mas por todos aqueles e aquelas que experimentaram, inclusive, as desigualdades que vêm tendo no Rio de Janeiro, a desigualdade quase como política pública do Rio de Janeiro. Então, hoje, disputar essa cidade é colocar a prioridade com relação à superação das desigualdades sociais. Nesse sentido, eu sou cria da favela da Maré, trago no meu corpo, da minha experiência, toda uma realidade de ter vivido a escola pública. Eu estudei em CIEP, no CIEP César Perneta, no Complexo da Maré também, no Parque União. E também passei pelo pré-vestibular comunitário, depois entrei na universidade com 100% de bolsa na PUC, onde eu fiz o curso de jornalismo, e depois fiz o mestrado e o doutorado em comunicação e cultura pela UFRJ. Nesse tempo todo, toda a construção que eu tive em termos de sujeita política foi a partir da luta pela defesa dos direitos humanos, e aí eu começo com os movimentos de favela e periferia, e para além disso, né, institucionalmente, eu fui trabalhar com o deputado Marcelo Freixo, e eu trabalhei com ele durante 10 anos, e toda a nossa trajetória articulada também a esses movimentos de direitos humanos foi muito importante. Afinal de contas, muitas favelas que jamais foram ouvidas puderam ter aí as suas reivindicações colocadas também no âmbito do legislativo estadual. Então, foi uma experiência muito importante. Depois disso, eu coordenei a campanha da Marielle Franco. Enfim, nós nos encontramos na vida no pré-vestibular comunitário no ano de 2000, e desde então a gente seguiu formulando uma amizade, mas uma amizade que está na militância e também na nossa luta política. Então, eu fui chefe de gabinete da Marielle, e ali construímos também formas de mulheres se colocarem na linha de frente da política. Claro que tem uma dificuldade imensa diante do que representa a violência política e dos retrocessos que a gente está colocado, em especial nesse momento, né? Essa é a cidade, essa é a primeira eleição municipal que a gente tem depois do assassinato de Marielle Franco, uma vereadora que colocou suas lutas, as suas dores, as suas conquistas também a serviço da população do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, nesse sentido, acaba ficando órfão de uma mulher que trouxe essa luta de maneira tão importante e fundamental. Mas a gente tem aqui também, depois do assassinato da Marielle, que eu conceituei como feminicídio político, porque a gente precisa dar nome às coisas, né? O feminicídio, ele é enorme na nossa cidade, em especial quando a gente olha os dados de mulheres pobres que são assassinadas, e quando você põe a lupa para ver quem são essas mulheres, são mulheres negras pobres. Então, esse é um tema que a gente precisa discutir e é fundamental. Agora, na política, mulheres sendo assassinadas também, infelizmente, não é uma novidade. A gente teve agora há pouco, aqui no estado do Rio de Janeiro, 2 mulheres assassinadas, pleiteando aí uma oportunidade, enfim, no cargo de vereança nas suas cidades. Então, isso é muito sério, né? A Marielle Franco é um exemplo concreto do quanto que a política pode ser violenta, e mas, ao mesmo tempo, nos reorganiza para a luta contra a barbárie, contra a política do medo, a política do ódio, que está colocada, em especial, nos últimos tempos, com a eleição do Bolsonaro. E, nesse sentido, a nossa candidatura também é uma candidatura que resiste aos desmandos do Bolsonaro, em especial
com a negação da ciência, a negação da tecnologia, enfim, o ataque, né, ao campo da cultura, o ataque ao campo do saber, enfim, são universidades, estudantes, alunos, professores que estão atacados nesse momento. Então, evidentemente que a nossa candidatura também apresenta uma alternativa real a essa política do ódio. Nós defendemos a política da vida, a política de uma forma organizada a partir da participação popular, a partir da escuta ativa daqueles e daquelas que estão nessa sociedade. Então, eu vivi na pele todos os problemas do Rio de Janeiro. Então, evidentemente, eu sei o que é estar dentro da escola ou dentro de casa correndo de tiroteio, né? Na minha casa, na Maré, a gente se escondia, eu, meu pai, minha mãe, toda a minha família dentro de um banheiro minúsculo, para que a gente não fosse ali atingido pela bala perdida, né? Porque na favela, e é importante que se diga, não existe bala perdida, né? Ela sempre acha um corpo, e infelizmente é um corpo de um jovem negro, e quando a gente olha para o que aconteceu nos últimos anos na cidade do Rio de Janeiro, em especial, a gente teve a Maria Eduarda morta dentro da escola municipal em Acari, o Marcos Vinícius a caminho morto com a camisa da escola a caminho da escola municipal na Maré. A gente teve a Ágata morta no Complexo do Alemão, também estudante da rede municipal de ensino. Então, ainda que a segurança pública não seja um tema essencialmente da Prefeitura do Rio de Janeiro, é impossível que numa cidade como essa, onde a violência é algo muito real, que o prefeito ou a prefeita se coloque completamente alheio ao que acontece. Então, nesse sentido, nós, uma vez ocupando a Prefeitura do Rio de Janeiro, vamos apresentar um plano de redução da violência, de redução de homicídio aqui na cidade do Rio de Janeiro, em especial pretendendo diminuir as operações policiais ou interromper, não permitir, na verdade, operações policiais perto de escolas, creches, postos de saúde e também hospitais. Isso é essencial, isso salva vidas. Afinal de contas, a gente está tendo toda uma população refém. Então, nesse sentido, eu acho que o embate político é importante, ainda que a gente tenha que dialogar, e a gente vai dialogar, a gente é do campo do diálogo, a gente não é do campo de uma briga completamente desproporcional àquilo que está colocado na sociedade, mas, evidentemente, a gente precisa colocar o nosso lugar nessa sociedade. Hoje eu sou deputada estadual, eu presido a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj, e foi a partir desse que a gente pôde atender muitos familiares de vítima da violência, seja familiares de policiais, seja familiares que foram vitimados por policiais. Então, a gente tem um trabalho muito importante na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj. Nesse sentido, também, foi importante o nosso enfrentamento à política genocida do governador Wilson Witzel na cidade, né? A gente denunciou o Witzel pela utilização do helicóptero como plataforma de tiros nas favelas e periferias. A gente denunciou a ONU e a OEA. Inclusive, o Witzel tentou cassar o meu mandato porque eu fiz essa ação, como se uma deputada não tivesse o direito ou a obrigação constitucional de fiscalizar o Poder Executivo, né? Esse é o papel do deputado. Se não faz isso, sua responsabilidade prevista na Constituição brasileira. Então, nesse sentido, foi muito importante, e é muito importante, esse lugar de ocupação da política como pessoas como eu, que vivi toda uma situação de limite na nossa cidade, né? Então, nesse sentido, a gente tem muito foco no combate às desigualdades, mas, em especial, trazendo propostas de renda básica, transporte, moradia, saneamento, igualdade de gênero e raça, também na distribuição de cargos administrativos, mas que a gente possa aí ter ações conjuntas ao pequeno e médio empresário da nossa cidade para a produção de emprego e renda. Também a gente tem esse papel, e eu trouxe aqui para vocês as questões relacionadas à segurança e também pensar a Guarda Municipal num sentido de possibilidade de valorização desse trabalho tão essencial, mas a gente entende também que não dá para a gente colocar a Guarda Municipal armada, né? Porque eu acho que tem um entendimento hoje na disputa do que significa segurança no Rio de Janeiro, que quer armar a Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela tem que estar armada de direitos e não com a arma letal
nas suas mãos no meio da rua. Todo um processo de tensão, obviamente, mais armas, mais mortes, né? A gente sabe, inclusive, quando a gente vai olhar os casos de feminicídio, a maioria dos feminicídios, né, quase entre 30% e 40% dos feminicídios são exatamente com armas de fogo, ou seja, mais armas de fogo, mais pessoas tendo acesso. A gente tem uma situação de vulnerabilidade social, mas em especial com relação a essa mulher que está dentro de casa e que muitas vezes é vítima de violência doméstica e aí fica aí muito mais vulnerável quando se tem uma arma de fogo dentro de casa. Então, nesse sentido, a gente fala de prevenção da violência de um âmbito mais global e amplo, entendendo que o papel da prefeitura também é fazer políticas com programas e campanhas de prevenção à violência, de prevenção ao feminicídio, de debate, inclusive, para prevenir todo o processo de intolerância religiosa, intolerância, enfim, de racismo concreto na nossa cidade. Então, a gente precisa também pensar a cidade como esse globo que a gente precisa superar a lógica de desigualdade. E aí, para terminar, que eu acho que eu já falei bastante, eu sei que eu tenho 30 minutos, mas se deixar eu fico falando aqui até no final. Mas, evidentemente, quando a gente está pensando também nessa cidade que deve ser uma cidade para todos e para todas, a gente também quer construir a possibilidade de reconhecimento daquilo que é mais fundamental para a população, que é o direito à dignidade, né? A gente tem uma cidade que encareceu muito, encareceu com uma lógica completa, onde a especulação imobiliária comandou, onde a máfia miliciana comandou parte da cidade. Então, nesse sentido, a nossa candidatura também vem completamente combater todo esse tipo de máfia que tem no Rio de Janeiro, porque, só para vocês terem uma ideia, foi o pessoal que fez a CPI das milícias, que acabou com essa história de que milícia era um mal menor, né? Pelo contrário, a milícia tem braço econômico, braço político e, portanto, a prefeitura deve e pode fazer com que processos ocorram para que a gente acabe com o braço econômico das milícias. Isso se dá pela fiscalização do transporte alternativo na Zona Oeste, isso se dá pela fiscalização também do empreendimento imobiliário que a milícia está fazendo na Zona Oeste da cidade, né? Vocês devem lembrar, teve dois prédios que caíram, né, na Muzema, matando 22 pessoas. Esses dois prédios, se a prefeitura tivesse fiscalizado, eles nunca teriam sido erguidos, porque eles estavam completamente irregulares. Então, a prefeitura, inclusive, tem as suas mãos sujas de sangue quando não regulou, não fiscalizou e deixou que aquele prédio subisse daquela maneira completamente ilegal na cidade do Rio de Janeiro. Então, é muito importante que a prefeitura tenha esse pulso firme. E nós temos, porque nós não fizemos parte de nenhum dos últimos governos que levaram o Rio de Janeiro ao abismo que está, né? Não fizemos parte de governo de Cabral, de Pezão, de Pisciani, aqui, enfim, na Assembleia Legislativa. Não fizemos parte do governo do Eduardo Paes, nem do Crivella e muito menos do Garotinho. Então, nós não tivemos aliados a nenhuma dessas forças que transformaram o Rio de Janeiro num abismo de corrupção, num abismo onde só as máfias tiveram colocadas aí a sua prioridade. Então, nesse sentido, a nossa candidatura ela é legítima, ela é importante para uma cidade como o Rio de Janeiro, porque a gente não tem rabo preso com ninguém. A gente não dialoga com as máfias, a gente dialoga com a população, com os movimentos sociais que devem ter privilegiado o seu direito à dignidade humana. Então, nesse sentido, eu peço a vocês que no dia 15 de novembro votem Renata Souza 50, a real mudança, a possibilidade de transformarmos o Rio de Janeiro num rio de gente, de esperança e de ação concreta política. Obrigada, gente. Muito obrigada, candidata Renata Souza, pela sua explanação. E vamos, então, à primeira pergunta enviada pela Comissão Especial de Gestão Pública aqui do CRA. Renata, como pretende equalizar os desafios fiscais, econômicos, sociais e de gestão, principalmente no que tange a reduzir as desigualdades sociais? E como o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro pode ajudar o governo eleito a participar deste processo?
Bom, é óbvio para a gente que uma cidade menos desigual depende de 3 fatores fundamentais. Uma gestão com planejamento sério sobre a cidade, sobre os diferentes lugares, saúde, educação, transporte, saneamento, mas também a transparência dessa gestão é fundamental. Então, nesse sentido, a gente tem vários programas de transparência para que toda a população possa acompanhar os processos que a gente tem colocado em termos de programas para a nossa cidade. Para além disso, participação popular. A gente quer que todos os conselhos, seja ele de educação, de administração, de saúde, de cultura, possam não ser só conselhos consultivos apenas, que possam ser deliberativos, que pense no plano municipal de política pública sobre determinados temas. Por exemplo, o Conselho de Administração pode pensar e deve pensar junto à Prefeitura de que maneira essa administração pode ocorrer de maneira transparente, com uma gestão responsável e também com participação popular. A gente quer fortalecer os conselhos nesse sentido também. Agora, para a gente sabe o quanto que investir nesse planejamento, nessa transparência e nessa participação popular, isso demanda vontade política, isso demanda não ter rabo preso com empresas que se utilizam da máquina pública para ganhar dinheiro. Então, nesse sentido, a gente quer tornar a prefeitura 100% digital, com licenciamentos, cadastro, pregões, contratos, enfim, tudo online. A gente quer, inclusive, fazer com que esse sistema ganhe a agilidade necessária de transparência e diminuir a chance também de corrupção. Porque quanto mais transparente, quanto mais esses dados estejam à mão de qualquer cidadão e cidadã, mais a gente tem controle externo sobre as atividades da prefeitura. É isso que a gente quer. A gente quer que a população ajude na gestão, administração dessa cidade. Então, é por isso que a gente se coloca completamente contra esses mecanismos que inviabilizam a transparência, e a gente quer criar mecanismos de gestão integrada e em diferentes lugares, tá? Na saúde, na cultura, na educação, e tanto é que na saúde a gente pode investir, por exemplo, no aperfeiçoamento da produção em conexão de dados do SUS, para que a gente possa zerar a fila do CIGEG. Isso é fundamental, isso é organização e transparência. Hoje é uma vergonha, completamente sem transparência, enfim, não tem agilidade alguma, as pessoas morrem na fila do SUS esperando ali um exame, uma consulta, uma cirurgia importante. Então, nesse sentido, quando a gente fala de aperfeiçoar a gestão integrada, o SUS é o primeiro lugar onde essa gestão que nós estamos propondo vai fazer diferença, faz diferença na vida das pessoas. Isso é uma gestão para salvar vidas e não para praticar essa política de morte que está colocada em detrimento aí da população, porque vocês viram, né? Em plena pandemia, a gente teve as organizações sociais sendo, enfim, gestando a saúde do Rio de Janeiro e entregue aí a empresários corruptos que aproveitaram o momento da pandemia justamente para roubar. E, claro, com todo o conluio de governantes. Não é à toa que o Wilson Witzel está aí prestes a perder o seu cargo de governador no estado do Rio de Janeiro, porque, inclusive, usou uma OS, uma Organização Social da Saúde, que já passou pela Prefeitura do Rio de Janeiro e teve vários problemas com relação à falta de transparência. Ou seja, vamos entregar a gestão da saúde de volta para a Prefeitura e, nesse sentido, a gente quer integrar a possibilidade de organização dessa cidade como um meio essencial de sobrevivência da nossa população. Muito bem, candidata. Vamos à segunda pergunta. Em meio a tudo que estamos vivendo, qual será a prioridade como gestora maior da cidade ao assumir o cargo de prefeita em 1º de janeiro? Bom, em 1º de janeiro, a gente vai instituir a renda básica carioca na cidade do Rio de Janeiro, porque a gente entende como central. Hoje, a renda básica carioca é lei na cidade do Rio de Janeiro, só que o Crivella não regulamentou. Foi uma lei que a nossa bancada do PSOL lutou muito
para conseguir, enfim, efetivar na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, a gente quer instalar, a partir de 1º de janeiro, a possibilidade de pagamento de meio salário mínimo a 200 mil famílias mais pobres da cidade. Isso é muito possível, afinal de contas, já é lei na cidade, só precisa de uma prefeita que coloque em prioridade. Afinal de contas, a gente está tendo, nesse momento, a partir do governo federal, a possibilidade real de acabar com o auxílio emergencial, né? E o Rio de Janeiro é uma das cidades mais caras do Brasil. Aqui, o custo de vida é muito alto. Então, nesse sentido, a renda básica carioca ela não é uma caridade, ela é uma prioridade, porque ela injeta um dinamismo importante na economia, porque a cada R$1 investido em renda básica, meio retorna para o mercadinho do bairro local, retorna para a farmácia. Então, é algo central e importante, porque além de matar a fome das pessoas, hoje o arroz está aí, 5 quilos de arroz custando entre 30 e 40 reais. Uma renda básica carioca, na verdade, ela vai matar muita fome das pessoas. Então, é essa a nossa prioridade quando a gente estiver na Prefeitura do Rio de Janeiro. E a gente quer para as 200 mil famílias, primeiro, que já estão cadastradas no Bolsa Família, enfim, mas que a gente possa ampliar e expandir, porque a gente viu, inclusive, e é importante notar, que nesse momento de pandemia, o que mais matou foi a desigualdade e a corrupção. E 80% dessas mortes, né, foram mais de 12 mil mortes só na cidade do Rio de Janeiro. E 80% dessas mortes ocorreram exatamente na zona norte e na zona oeste da cidade. Então, isso significa que pegar o coronavírus, todos nós podemos pegar, mas a capacidade, a possibilidade de morrer sem um atendimento, sem um respirador, é justamente da população mais pobre. Então, a gente precisa trazer a possibilidade dessa população fazer a quarentena, fazer o isolamento social de maneira digna. As pessoas não podem ficar dentro de casa passando fome. Então, a renda básica carioca traz isso que é central, é uma política econômica, social, mas, acima de tudo, uma política humanitária. Com certeza. Candidata, nos últimos anos, a cidade do Rio de Janeiro entrou em processo de degradação, trazendo consequências na qualidade de vida dos seus moradores. Tal degradação atinge os pequenos e médios empresários do setor de serviços, atinge a qualidade dos serviços públicos e a imagem da cidade, nacional e internacionalmente. Como enfrentar ou reverter essa degradação em tantas frentes simultaneamente? Há um plano, uma estratégia para essa situação inédita que estamos passando? Exatamente. Nós temos um plano de recuperação econômica e social do Rio de Janeiro. Esse plano ele traz exatamente a possibilidade de superação das desigualdades sociais. É claro que a gente está vivendo uma situação limite por conta da pandemia, mas a gente já tinha uma situação dramática antes mesmo da pandemia, né? A gente já tinha um rombo no orçamento da Prefeitura do Rio de Janeiro de 4 bilhões. Isso antes da pandemia. Agora, você imagina depois da pandemia. Então, nesse sentido, o que a gente quer construir é a possibilidade de reorganização da cidade a partir de uma gestão da prefeitura que seja inteligente, que seja transparente, mas que tenha um planejamento essencial. E, nesse sentido, a gente quer recuperar o caixa da prefeitura, inclusive, cobrando aqueles que devem à prefeitura. Só para você ter uma ideia, hoje o orçamento da prefeitura é de cerca de 30 bilhões e o número de devedores chega a um valor de quase 50 bilhões. Então, é muito sério, é quase o dobro do orçamento da prefeitura. E tem um trabalho, né, feito pelo Tribunal de Contas do município que apontou que a gente pode recuperar 10 bilhões imediatamente, cobrando os principais devedores da prefeitura, que são bancos e também especuladores imobiliários. Então, isso é fundamental. Como nós não temos rabo preso nem com banco, nem com especuladores imobiliários, a gente vai botar a Procuradoria da Prefeitura, ou seja, os advogados da Prefeitura, para cobrarem essa dívida e injetar, nos 4 anos, mais 10 bilhões no nosso orçamento. Para além disso, a gente também quer otimizar a tributação, ter uma tributação justa na cidade do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, a gente está pensando no IPTU progressivo.
A classe média fica louca, desesperada. O que é isso que o pessoal está falando? Gente, IPTU progressivo é quem tem mais vai pagar menos, quem tem menos vai pagar menos. E isso se faz como? Imóveis que custam acima de 2 milhões vai pagar mais. Imóveis que custam menos que 2 milhões vai pagar menos. Isso é justiça tributária. Afinal de contas, a gente precisa dessa justiça para a classe média, que hoje paga valores absurdos de aluguel na nossa cidade, porque não conseguiu a casa própria, mas também a gente tem situações absurdas de IPTU, que, por exemplo, de uma pessoa que mora perto da Vieira Solta, 150 metros da praia, no mesmo valor de IPTU na zona oeste da cidade, onde a área é super precária. Então, a justiça tributária ela é feita para que a classe média respire mais adequadamente a possibilidade de viver nessa cidade que se encareceu demais com a especulação imobiliária, mas também a gente entregar uma cidade onde os pobres vão conseguir viver. Então, essa é a justiça tributária que queremos fazer, e a gente vai ter uma injeção de 3,5 bilhões em 4 anos com esse IPTU progressivo. Para além disso, a gente quer organizar a máquina da prefeitura também para economizar. E isso é fazer uma gestão de revisão dos contratos, das concessões, das licitações, né? Trazer um olhar bem específico para os cargos comissionados, porque a gente viu o quanto que o Crivella usou esses cargos, por exemplo, para colocar guardiões e márcias, ao invés de cuidar das pessoas e, de fato, ter uma saúde digna, né? Onde um atendimento de saúde digno. Então, nesse sentido, a gente quer dar uma olhada muito importante para essa máquina da prefeitura, para que a gente possa enxugar pelo menos 2 bilhões. Ou seja, esse plano de recuperação econômica que nós estamos prevendo é a possibilidade de, além do orçamento que já temos, de cerca de 30 bilhões, a gente conseguir recuperar 15,5 bilhões. Isso é possível. Como a gente não tem rabo preso com ninguém, a gente consegue fazer isso, fazendo com que a máquina da prefeitura funcione. Com certeza. Candidata, algumas cidades exploram com competência seus valores e suas características culturais, assim como seu modo de vida, enfim, o seu soft power. A cidade do Rio de Janeiro é caracterizada pelo jeito carioca, que envolve informalidade, o acolhimento, o humor, a musicalidade e a beleza. No entanto, a pandemia e a degradação da qualidade da gestão pública causaram uma grave crise no turismo e na cultura carioca. Quais os seus planos para explorar novamente esse soft power tão importante para a nossa cidade? Sem dúvida. E vocês, administradores, sabem bem como é que é o caminho, né? Afinal de contas, envolve o trabalho de vocês no processo. Afinal, cultura não se faz sem planejamento, gestão e boa administração. Eu acho que isso são elementos centrais. E, nesse sentido, a gente quer, inclusive, democratizar uma política cultural na cidade, fazendo com que um sistema de cultura seja possível, a partir de um plano municipal de cultura que dê condições de democratizarmos também o acesso à cultura. E outra coisa que a gente quer construir é o Fundo Municipal de Cultura, que foi implantado agora rapidamente, justamente no momento da pandemia, para receber o auxílio emergencial para os fazedores e fazedoras de cultura, mas, evidentemente, não foi um fundo como se espera que ocorra. Por que a gente tem que fazer um fundo para a cultura, né? Que seja orientador também dessa política, desse plano municipal de cultura, para a gente não ficar refém de prefeitos ou prefeitas que vai entender a cultura como melhor ou como pior, porque, evidentemente, a gente sabe que a cultura ela serve para a emancipação humana, ela serve no processo pedagógico, no processo também de construção de emprego e renda. Então, a cultura é um ecossistema em si. Então, é muito importante que a gente olhe a prefeitura de maneira a incidir diretamente nessa realização, porque, afinal de contas, sucatear a cultura também é projeto de poder, também é projeto de inviabilização que a pessoa tem aí acesso a reflexões críticas que trazem, sei lá, seja uma peça teatral, uma música ou uma atuação, enfim. Mas a gente quer entender a cultura na sua centralidade, no seu globalismo, ou seja, como processo pedagógico,
como processo de memória, identidade local e de emprego e renda. E, para isso, a gente vai ter que, inclusive, orientar a escola para esse lugar, né? A gente tem na escola, e isso é central, a gente tem a maior rede municipal da América Latina, cerca de 700 mil pessoas, isso quer dizer, entre professores, alunos, merendeiras, enfim, uma rede completa, onde a gente pode transformar essa escola em um polo cultural, trazendo a cultura para o processo pedagógico desse aluno, para o enriquecimento curricular desse professor e, além disso, tendo a possibilidade de ter mais profissionais do campo da cultura dentro das escolas. Isso é essencial para que a gente não pense a cultura só datada, né? Então, pensar a cultura só no carnaval ou só no Réveillon, não dá para ser assim. A gente tem que fazer com que as escolas promovam, ajudam a promover festivais de reconhecimento de novos talentos. A escola tem que ser esse lugar de produção de cultura e reconhecimento daquilo que a juventude está fazendo também. Essa escola precisa ser interessante para a nossa juventude e dar uma perspectiva de futuro, possibilidade de sonho. A nossa juventude não sonha mais. E isso é muito grave. Isso falhou, e falhou muito. A nossa juventude não pode ter... a nossa juventude teria que ter a perspectiva de um futuro, a perspectiva de ser um profissional. Hoje, a nossa juventude tem medo de morrer, porque é essa política que aparece para a juventude, né? Então, dizem, a política nem. Como nem? Nem trabalha e nem estuda, como se a culpa fosse da juventude, como se não fosse da política pública que não apresentou uma escola que fosse qualificada e tivesse no cotidiano desse aluno. Ou uma política de primeiro emprego, que nós também nós estamos apresentando no nosso programa, primeiro emprego carioca para esses jovens, com a relação direta com a pequena e média empresa, né? A gente sabe que o setor de serviços é o que mais emprega no Rio de Janeiro. Então, a gente quer o setor de serviços também dialogando conosco, para que a gente possa trazer perspectiva de futuro para a nossa juventude. Enfim, trazendo esse lugar cultural que o Rio de Janeiro, infelizmente, perdeu, mas perdeu porque houve um projeto político de sucateamento da cultura. Então, para isso, a gente também quer fazer toda uma revisão nos equipamentos culturais, né? Seja de teatros, arenas, areninhas, lonas culturais, entendendo também o quanto que é importante a gente construir a nossa memória, a nossa história, a partir de museus locais, né? Na Maré tem um museu incrível, o Museu da Maré é incrível. Então, como é que a gente consegue consolidar também a história oral da nossa cidade como algo reconhecido e reproduzido também pela prefeitura? Eu acho que a prefeitura tem um papel central nessa possibilidade de devolver ao Rio de Janeiro a oportunidade de ver a cultura enquanto perspectiva pedagógica, de memória, de história, mas também de produção de emprego e renda. Muito bem. Vamos para a última pergunta, então, da Comissão Especial de Gestão Pública, candidata. Como administradores que somos, entendemos haver a necessidade de uma gestão pública profissionalizada. O funcionalismo federal vem há anos investindo no aperfeiçoamento de seus quadros, através da ação da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Com isso, há um desequilíbrio entre a profissionalização do funcionalismo federal e os servidores de outros entes federativos, o que traz consequências sérias para a execução de políticas públicas e até mesmo para obter recursos federais para aplicação no município. Além do mais, a rápida evolução de novas tecnologias impacta diretamente os processos na gestão pública, que podem e devem se tornar mais eficientes. Há planos para incentivar a profissionalização e a recapacitação permanente do funcionalismo municipal? Como seria? Sem dúvida, a gente quer a requalificação desses funcionários, entendendo eles como profissionais essenciais para a máquina pública, para a administração pública. Nesse sentido, a gente quer também valorizar e potencializar os planos de cargo, carreira e salário. Eu acho que isso é importante, porque você não só valoriza o funcionalismo público, mas também entende ele como fundamental para que a máquina pública funcione. Então, nesse sentido, a gente quer sim reconhecer,
valorizar e integrar uma forma de conversa constante, né? Hoje o funcionalismo público não é ouvido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, a gente quer um diálogo constante. Então, nesse sentido, a gente vai fortalecer também o trabalho do Conselho Municipal de Administração e outros, né? E outros conselhos que são tão fundamentais, porque a gente precisa entender esses trabalhadores, essas trabalhadoras, como parte constituinte da prefeitura, das políticas públicas que nós vamos apresentar. E aí eu queria também pensar no quanto que a gente perdeu mão disso, sabe? A gente perdeu mão disso, por exemplo, na saúde pública, quando a saúde foi entregue nas mãos das OS, entendeu? Então, eu acho que a gente vai ter que fazer toda uma forma de reorganização da prefeitura a partir da prioridade. A prioridade é o funcionalismo, a prioridade é a valorização, o entendimento que essas carreiras e esses salários precisam ser revistos, valorizados e requalificados na forma que o funcionalismo deseja. Então, nesse sentido também, eu acho que, como é a última pergunta, vou aproveitar para falar de outros temas, eu acho que na saúde a gente tem isso como muito grave, sabe? Então, a gente quer, por exemplo, hoje a gente tem a Rio Saúde, uma empresa da área da saúde que foi completamente sucateada e tal, quando viu o problema exatamente nas organizações sociais, na terceirização desse trabalho, você viu o que gerou, né, para o Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, a gente quer contratar 200 equipes de saúde da família, inclusive, porque a gente sabe que a saúde primária ela é central e importante, ela é preventiva. Então, quando a gente olha esse caos na saúde, a gente sabe que um dos caminhos para a prevenção é justamente a valorização desses profissionais. Então, nesse sentido, a gente quer que a Rio Saúde trate desse tema de contratação de novas pessoas, enfim, requalificando também aqueles funcionários que já temos na área da saúde, mas entendemos que não são suficientes para toda a demanda que a gente tem hoje. Então, nesse sentido, a gente quer estar com a escutativa permanente, entendendo o quanto que a gente precisa reorganizar a saúde na cidade do Rio de Janeiro para salvar vidas, né? Quando eu digo que a gente vai contratar de imediato 200 equipes de saúde da família, é justamente para que a gente tenha médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde que são essenciais. Esse aqui conhece o nome, sabe? Que a dona Maria, que a dona Joana tem a hipertensão assim, assado, o quanto que é importante a gente ter essa relação de volta, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro, com essa última gestão, acabou com toda a possibilidade de atendimento primário, de atendimento da população. E aí, para terminar mesmo, eu estou pensando em construção de uma nova cidade, a gente precisa, e eu estava falando de saúde, a gente precisa trazer as obras de saneamento básico como algo central, porque a cada um real investido em saneamento básico, a gente economiza R$ 4 em saúde, né? Quem fala isso é a Organização Mundial de Saúde, justamente porque a gente sabe que você não tendo um saneamento básico, a sua possibilidade de pegar uma doença é muito maior. Eu, por exemplo, cria da favela da Maré, bebia água contaminada da bica da minha casa. Não foi brincando no valão. Foi na bica da minha casa que eu peguei hepatite A e quase morri. Então, eu dependi imediatamente do Hospital Universitário Fundão, que era especialista em hepatite A naquele momento. Então, assim, eu sou uma sobrevivente da falta de saneamento básico no Rio de Janeiro, uma sobrevivente da educação que foi sucateada, mas que tem aí a possibilidade de morte dos nossos alunos na rede municipal. Eu sobrevivi a tudo isso. E eu acho que as pessoas não têm que só sobreviver, as pessoas têm que viver essa cidade na sua concretude. Então, eu convido a vocês para olharem o nosso programa, é renatasouza50.com.br. Tudo que eu falei aqui para vocês já está lá previsto, mas acabado dá para você colocar uma lupazinha lá e observar melhor. E eu quero agradecer ao espaço, ao Conselho Municipal de Administração, que importante a gente ter essa conversa. E é isso, gente. Gostando do nosso papo, das nossas propostas, é possível, sim, um outro Rio de Janeiro, um Rio de gente que reencante para a política, que reencante para a prioridade da população do Rio de Janeiro. Então, no dia 15 de novembro, vote Renata Souza 50.
Muito obrigada, candidata Renata, pela sua explanação para os nossos administradores, estudantes, empresas, enfim, toda a sociedade. Obrigada mesmo. Obrigada, grande beijo. Tchau, tchau. Encerramos assim a participação da candidata Renata Souza no especial do CRA-RJ sobre as eleições 2020.